Salve pessoas! Tudo certo? Então, no meu último vídeo a respeito do Inter, que foi do Inter e São Paulo, já que eu não consegui fazer gravação do Inter contra o Atlético Paranaense, eu recebi várias críticas por ter focado demais, digamos assim, nos pontos negativos da performance do Inter e muito pouco nos pontos positivos, já que o Inter teria feito uma boa partida. Foi um pouco diferente da minha opinião, da minha análise, lembrando que todos os vídeos aqui não passam disso, de uma análise minha, da minha opinião, eu não sou nenhum dono da verdade, mas eu absorvi essas críticas para mim e eu vou tentar melhorar, ser mais atento a isso. Hoje vai ser assim. Graças a Deus o Inter me ajudou, fez uma partida com muitos pontos positivos pra gente falar aqui, apesar dos pontos negativos, mas então vem comigo que é Fluminense 2, Inter 2 também na semifinal da Conmebol Libertadores 2023. O Inter foi guerreiro, agora só precisa ser perfeito. Eu acho que esse é um título que sintetiza bem a partida do Inter contra o Fluminense ontem, valorizando a boa partida que o Inter fez, mas também colocando, deixando claro que existem pontos a ser melhorados. Eu fiquei em dúvida se eu tratava primeiro dos pontos ruins e depois dos pontos bons, mas eu acho que é melhor tentar fazer uma análise dessa partida em ordem cronológica. Existem basicamente dois recortes de Inter e Fluminense. Claro que uma partida de futebol não se resume a isso, existem suas peculiaridades, os seus pontos específicos a serem analisados, as coisas não são exatas assim, mas o primeiro recorte é a expulsão do Samuel Xavier. Vamos falar do que acontece nesse jogo, nessa semifinal de Libertadores, até esse ponto, do início do jogo até a expulsão do Samuel Xavier. E o que a gente vê nesses primeiros 44, 45 minutos de jogo, na minha visão novamente, é uma partida extremamente balanceada, forte, agitada e de alto padrão. De padrão realmente, semifinal da Libertadores, era o que a gente esperava, mas uma partida de dois times que pressionam em cima, que conseguem retomar a bola, que criam situações de ataque e que, num geral, se defendem muito bem, mas que focaram na parte ofensiva, tanto o Diniz quanto o Kudê. São dois técnicos que focam nessa parte ofensiva, que sabem atacar muito bem, sem deixar a defesa para trás, mas novamente pressionando muito em cima, recuperando as bolas e gerando situações ofensivas importantes. Então já é um jogo muito intenso desde os seus primeiros minutos. A primeira possibilidade, inclusive, a primeira chance é do Inter, com o Maurício num chute colocado que ele consegue dentro da área, tenta tirar do Fábio, consegue, mas acaba tirando um pouco demais, a bola vai para fora, já era uma boa oportunidade de gol. Depois, um pouco disso, tem o Keno pelo lado do Fluminense, que vai numa arrancada e passa, não sei como, por uns 4 jogadores do Inter, como se fosse impossível alcançar ele, mas ele consegue essa oportunidade, chuta gol e o Rocher faz uma boa defesa espalmando com a ponta dos dedos, a bola acaba indo para fora. Depois disso, o Inter tem uma boa oportunidade com o Valência, que dá um chute, se eu não me engano, pelo meio das pernas do Felipe Melo, mas é uma bomba no gol que acaba indo baixa e o goleiro Fábio consegue alcançar, então faz uma ótima defesa daí. Já estava páreo, né? Uma partida que mostra que os dois times têm goleiros de nível semifinal da Libertadores. Pouco depois disso, então, alguns minutos depois, tem a situação do gol do Fluminense, que não tem nem muito que eu vou falar aqui que não seja o óbvio. O Inter tinha a bola sob controle, no campo defensivo, mas tinha sob controle, nos pés do Mercado, que toca para o René, ele demora demais para dominar, para fazer o passe, e acaba sendo desarmado pelo John Arias. E ali, na verdade, o Fluminense já estava iniciando um momento de pressão alta, que não é segredo algum. O Fluminense do Fernando Diniz tem essa característica de, igualmente ao Inter, pressionar alto e buscar a roubada de bola na parte ofensiva do campo. Então não era segredo algum que isso poderia acontecer. A defesa do Inter foi desatenta, mas especialmente o René, que podia ter tentado voltar o passe para o Rocher, ou dominar, tomar uma decisão mais rápido, ou voltar até no Mercado, enfim. Qualquer coisa que não permitisse a roubada de bola num setor tão complicado do campo como foi ali. A partir do momento que ele perde a bola, o Fluminense fica numa situação de 3 contra 2 e ali era praticamente obrigação que eles conseguissem abrir o placar, foi o que aconteceu a partir dali, Fluminense 1 a 0. E vou ser muito sincero aqui, em praticamente qualquer outra partida que o Inter fizesse uma falha dessa e tomasse o gol já aos 10 minutos de jogo, começasse perdendo assim, eu já começaria a virar a cara pro lado, já ficaria desanimado e passaria a desacreditar na vitória do Inter. Mas ontem não. Porque pelo jeito que o Inter estava jogando, pela forma que a partida estava se desenrolando, pela ótima troca de passes, pela boa criação de oportunidades, qualquer coisa podia ter acontecido. Essa falha que foi do René podia ter sido do outro lado. Não foi.
né? Aí eu tô no campo da possibilidade. Mas o fato é que a partida estava muito balanceada. Foi um erro individual que ocasionou no gol do Fluminense. Então o gol aconteceu, mas é isso, cabeça levantada, qualquer coisa pode ter acontecido a partir dali. E o que sucede esse 1 a 0 do Fluminense, na minha análise ao menos, é um cenário muito semelhante ao anterior ao gol. A partida continua muito balanceada, com oportunidades dos dois lados, e eu arrisco dizer que até mais do Inter. O Inter passa a ser mais ofensivo depois que toma o gol, mais propositivo, e claro que nisso acaba se abrindo um pouco mais lá atrás, acaba dando mais oportunidades de gol para o Fluminense, mas ainda assim eu arrisco dizer que o Inter, num geral, é superior nessa partida, nesse cenário que até então é balanceado. E é nesse panorama de um Inter sedento, com boas corridas ofensivas, com um ótimo diálogo ali entre o meio de campo e o ataque, com boas tabelas e, enfim, gerando perigo de modo geral, que acaba ocorrendo a expulsão do Samuel Xavier do lado do Fluminense. Essa expulsão não pode ser vista simplesmente como algo que prejudicou o lado do Fluminense, porque foi um reflexo do que o Inter estava jogando até então. O Samuel Xavier não foi expulso simplesmente porque ele vacilou, porque ele saiu da casinha, porque ele, enfim, não dá para analisar isso como uma falha individual. O Inter estava sendo ofensivo e por conta da postura do Inter, as faltas se faziam necessárias. Assim como o Samuel Xavier, no caso, fez duas, fez uma, tomou o primeiro amarelo e na segunda, num carrinho no Valência, numa boa chegada do Inter ao ataque, ele toma o segundo amarelo e é expulso justamente. Falando em uma expulsão correta, por mais que eu esteja aqui escolhendo o método de avaliação cronológica do jogo, é importante fazer um parênteses aqui para falar da arbitragem do jogo, da arbitragem do Dario Herrera, o nome dele, e também da parte do VAR, mas do árbitro Dario Herrera dentro de campo, especialmente que tomou boas decisões, fez uma arbitragem consistente, correta, conforme o regulamento. A gente tem que elogiar porque é raro a gente ver hoje em dia no futebol brasileiro, sul-americano, na Europa também, mas especialmente aqui a gente reclama demais da arbitragem, então quando tem uma arbitragem boa, eu acho que é importante a gente salientar. A única coisa que eu lembro que eu marcaria diferente foi um pisão do Cano na canela do Rômulo, que ele tá deitado no chão, caído, depois de um lance de disputa de bola, o Cano pisa na perna do Rômulo e aquilo podia ter ocasionado uma lesão, achei um lance imprudente e merecedor do amarelo, mas nada que mudasse muito o rumo do jogo. E como eu disse então, a expulsão do Samuel Xavier é o primeiro recorte, é a primeira quebra nesse jogo entre dois cenários diferentes, que é o cenário antes da expulsão, de um jogo, como eu disse, balanceado, com oportunidades grandes ocorrendo para os dois lados, e o que acontece depois, que é um cenário que eu acho que não dá para dizer uma ampla superioridade do Inter, mas uma superioridade mais notável. De certa forma é lógico que tinha que ser assim. Quando um adversário tá com 10 jogadores em campo, tu tá com 11, a superioridade se faz, de certa forma, uma obrigação, mas é importante levar em conta o contexto. A gente está falando de Inter contra Fluminense. O Inter é um time muito forte, mas a gente está falando de um adversário que tem o técnico como interino da seleção brasileira, de um time com muitas qualidades individuais, com o Cano, com o Keno, com o Nino na zaga. Felipe Melo não fez uma boa partida, mas a princípio não é um jogador ruim. O próprio Samuel Xavier, que foi expulso, que é um excelente jogador, e ainda jogando fora de casa, com 67, acho que foi, 67 mil cabeça pressionando, fazendo pressão, empurrando o Fluminense para frente. Então não era simples assim de impor essa superioridade, mas o Inter conseguiu até o próximo recorte, que é ali por cerca dos 75, mas vamos falar um pouco melhor desse segundo momento do Inter. O empate do Inter vem logo depois da expulsão do Samuel Xavier, mas eu não acho que dá para dizer que é exatamente uma consequência disso. Como eu disse, novamente, não querendo ser repetitivo aqui, mas o Inter já vinha com boas possibilidades de empatar o placar. E acabou acontecendo depois da expulsão do Samuel Xavier, no momento que realmente o Fluminense estava mais perdido em campo. Mas podia ter acontecido de uma forma ou de outra, o René cruza na área, o Hugo Malho muito bem posicionado, com um posicionamento assim de 9 realmente, ele que é lateral, mas cabeceia muito bem para tirar do Fábio e empatar para o Inter. O jogo então acaba o primeiro tempo em 1 a 1. A única boa ação do René, na verdade. Daí, antes de falar aqui do cenário que muda um pouco de figura no segundo tempo, é importante falar das alterações que foram feitas dos dois lados, mas especialmente do lado do Fernando Diniz,
que tira, então, o John Kennedy, o Ganso e o Felipe Melo, que são 3 jogadores que não faziam uma partida tão boa, o Felipe Melo especialmente falhando na defesa, então uma boa decisão do Diniz de tirar ele, tirando o John Kennedy, que também não estava se expressando tanto, assim como o Ganso, mas a tirada do Kennedy é mais por uma função tática para suprir a função do Samuel Xavier, que tinha sido expulso, tanto que entra o Guga ali no lugar dele para fazer a lateral e dar um pouco mais de estabilidade defensiva para o Fluminense. Também entra o Alexander no lugar do Ganso, que é outro jogador que faz uma partida boa. Então foram, digamos que, substituições cirúrgicas por parte do Diniz e que mudaram a figura do jogo, que permitiram que a superioridade do Inter não fosse ainda maior. O que eu estava pensando, tá? Antes até do Tchatcho fazer a primeira alteração do Inter, que eu estava pensando ali no intervalo. O Inter estava bem em campo. Se mantivesse aquela mesma postura, podia conseguir a vantagem, podia fazer um 2-1, um 3-1 eventualmente. Então não dava para mudar demais. Mas o que precisava ser feito? Primeiro, tirada do René, que falhou no lance do gol, mas vinha se mostrando não muito confiante em outros lances da partida também. Não estava com uma boa performance o René, apesar da assistência para o Malho, que foi muito importante, lógico, não dá para negar isso. Mas eu já estava pensando que o Kudê tinha que tirar o René, e também que seria importante tirar o Johnny. Não por ele estar mal no jogo, muito pelo contrário, o Johnny fazia uma boa partida, a expressão dele no meio de campo era muito importante, mas amarelado podia ser um problema. Se o Johnny é expulso, seria trágico, seria uma perda muito difícil para o Inter superar. Então, colocando o Rômulo no lugar do Johnny, que é um jogador bom, promissor, o Rômulo, tinha passado confiança em várias outras oportunidades, era uma substituição boa. Ele acabou fazendo essa e o René ele não tirou. O fato é que em cima desse 1-1 e em cima das alterações que foram feitas tanto pelo Diniz quanto pelo Kudê, o segundo tempo começa um pouco mais morno do que o primeiro tempo, né, que tinha sido muito intenso. Mas de uma forma ou de outra é um morno ditado pelo Inter, de um Inter que consegue criar boas chances, como eu já tinha dito antes, e enfim, isso acaba se mantendo e o Inter vai ditando o rumo do jogo. Isso se traduz em várias chances boas criadas, a primeira delas, a mais notável, aos 57, com o Mercado num cruzamento ótimo, perfeito do Hugo Malho, na cabeça do Mercado, que ele aparece muito bem dentro da área para meter para dentro do gol, só que a bola bate na mão dele. E daí realmente não tem muito o que falar, o Mercado cabeceia e no movimento de cabeceio a bola bate na mão dele, entra no gol, o gol é corretamente anulado. Infelizmente, mas fazer o quê? São as regras. Talvez se ele não tivesse batido com a mão, a bola teria entrado de qualquer maneira, mas são coisas do futebol. O Inter mantém a superioridade. Isso é muito importante porque quando o gol do Mercado foi anulado, a torcida do Fluminense comemorou como se tivesse sido um gol deles, como se então eles estivessem em vantagem no placar, mas voltou a apoiar o time de forma mais forte como tinha sido antes no primeiro tempo. Então, do lado do Inter, não acontece uma baixada de cabeça, uma redução de postura, muito pelo contrário. O Inter continua atacando, continua sedento e buscando o gol. Em um desses ataques, o ótimo passe do Maurício resbala no Ener Valencia, que ele não consegue dominar, a bola sobra para o Alan, que limpa muito bem, para tirar do Marcelo que estava na marcação e chutar para fazer o gol. 2-1 para o Inter, uma virada até então fenomenal. Esse gol do Alan Patrick premia, digamos assim, uma ótima performance do Inter, uma imposição muito justa e muito correta até então no Maracanã. Coloca no placar um resultado que seria fenomenal, que seria gigante para o Inter e deixaria a classificação para a final praticamente encaminhada. Acho que a gente dá para dizer assim, sem menosprezar a força que o Fluminense pode ter, mesmo jogando fora de casa. Só que esse gol do Alan Patrick, na minha análise novamente, também é um segundo recorte que abre alas para um terceiro momento do jogo, que é de superioridade do Fluminense. A partir do 2-1 é só ladeira abaixo para o Inter. A performance do Colorado só cai cada vez mais conforme vão se passando os minutos e a situação fica mais preocupante, o empate do Fluminense fica cada vez mais e mais desenhado. E era algo que podia se ver nitidamente. Então a gente entra aí numa análise mais precisa. O que acontece? Primeiramente, um erro de postura, tá? Um erro de orientação, na minha opinião, do Tchatcho Kudê e do comportamento dos jogadores dentro de campo de parar de atacar, parar de fazer o que vinham fazendo até então.
Não me parece que seja uma questão de condicionamento físico, de preparo, que os jogadores se cansaram muito e pararam de conseguir fazer o que estavam antes. Me parece mais um acomodamento com a vantagem no placar, coisa assim de time de Mano Menezes. Então, para mim, esse foi o primeiro problema do Inter. Depois vem vindo as substituições e a partir desse acomodamento, o Fluminense começa a correr mais atrás, começa a dominar o jogo, ter mais a posse, atacar mais e o Inter fica cada vez mais e mais desconfortável com a partida. Consegue desarmar, daí dá balão para frente, daí devolve a bola pro Fluminense. É um cenário que dava para ver o que ia acontecer. Mas só piora depois, aos 66 tem a substituição, sai o Arangues, o Kudê tira o Arangues e coloca o Bruno Henrique no lugar, que ok, o Arangues, né, já tem uma certa idade, o preparo físico dele é limitado, o Bruno Henrique não vinha fazendo partidas ruins, mas será que era necessária mesmo? Será que era necessária essa substituição? O Inter já estava perdendo muito no meio de campo, o Arangues vinha fazendo uma boa partida, e daí tu tira ele? Só piora ainda mais o meio de campo, traz mais perigo para o Inter. E na situação que já era ruim, o Kudê vai lá e, enfim, é importante deixar claro que eu sou extremamente grato ao Kudê por tudo que ele fez com o Inter, por levar o Inter a essa semifinal. Se não fosse ele, a gente não teria, sei lá, nem passado do River Plate. Tá? Então foi um extremo acerto, um imenso acerto trazer o Kudê. Sou extremamente grato, o trabalho dele no Inter é fenomenal, mas quando ele falha, tem que ser reconhecido. Ele falhou em permitir que o Inter mudasse de postura, ele que vinha empurrando o Inter, fazendo comentários, enfim, orientando os jogadores em campo. A boa performance do Inter, então, era graças a ele, mas depois que piora, é por falha dele também. O acomodamento vem de uma influência dele, a tirada do Arangues vem de uma influência dele, e o ponto final, o decreto de morte do Inter no jogo, vem por parte dele também, quando tira o Maurício e o Alan Patrick para colocar o Luca e o Dalbert. O segundo tempo do René já era ruim. O primeiro tempo foi ruim. No segundo continuava. Ele continuava falhando, continuava mostrando que não estava seguro. O Kudê não viu. Manteve o René no jogo. E tirou o Alan Patrick e o Maurício, que estavam fazendo uma ótima partida. O Maurício que deu assistência, o Alan Patrick que fez o gol para virar o jogo para cima do Fluminense. Então, qual que é a lógica? Qual que foi o raciocínio do Kudê? E quando eu vi o Luca e o Dalbert na beirada de campo para entrar em jogo, eu nem achei ruim, tá? Na verdade, eu achei bom. Achei que podia significar ótimas substituições por parte do Kudê. O que eu pensei? Que o Luca ia entrar no lugar do Valência, que estava fazendo uma ótima partida, tá? Não conseguiu assistência, não conseguiu gol dessa vez, mas estava fazendo uma partida muito boa, atrapalhando a saída de bola do Fluminense, correndo muito. É difícil de desarmar o Valência, isso é muito importante. Um centroavante que leva a bola para o ataque e que não morre com ela lá, que sabe parar quando é necessário, ver os companheiros, analisar a jogada. Enfim, o Valência é craque demais. Mas até por ter feito tudo isso, podia estar cansado. Então tu tira ele, coloca o Luca 100% com muita energia, podia correr um monte, ele corre um monte, dá carrinho, atrapalha a saída de bola, o Luca tem essa função, então ele podia fazer esse perfil no jogo, podia ser uma boa substituição. E o Dalbert, lateral, né? A sua posição de origem é na lateral. Então o que eu pensei que ele ia fazer? Tirar o René, colocar o Dalbert. Assim, substituição lógica, gente. Lógica. Ele coloca o Luca no lugar do Alan Patrick, que estava super bem na partida. E deixa o time com dois atacantes. E tira o Maurício para colocar o Dalbert. Então tu tira o jogador que deu assistência para o segundo gol e o jogador que fez o segundo gol, que estavam dando toda essa expressividade que ainda restava no Inter. Então eu não sei o que passou na cabeça do Kudê. Essas trocas, então, são o decreto de morte do Inter na partida. Na minha análise, né, novamente deixando claro que é a minha opinião, e como eu disse no início do vídeo, não sou nenhum dono da verdade, mas o fato é que 3 minutos depois dessas trocas acontecerem, veio o gol do Fluminense. Num escanteio que não era para ter acontecido, num escanteio que foi ocasionado por uma falha do René, outra, né, já tinha acontecido outras anteriormente, novamente o René falha, a falha dele não acaba acarretando em gol, diretamente, mas acarreta no escanteio que leva ao cruzamento, a cabeçada do Nino, o chute do Cano, o empate em 2-2 do Fluminense. Então, assim, o Inter pagou pelas suas falhas, né? O René falhou, estava mal na partida e, assim, a partir do momento que o René tá mal, isso é culpa dele.
Mas, se o René continua em campo e continua fazendo uma partida ruim, a culpa é de quem manteve ele lá. É de quem escolheu pela permanência dele, que foi o Eduardo Cudê. Então é basicamente isso, gente. A partir ali do gol do Alan Patrick é só ladeira abaixo. Com essas substituições, o Inter piora mais ainda. E daí, daqueles 78 ali do gol do Cano até os 90, até o final da partida, é um massacre do Fluminense, é o Inter tentando sobreviver de um modo ou de outro. Felizmente consegue e sai do Maracanã com 2-2. É um ótimo resultado. Acho que o contexto do vídeo merece uma análise um pouco mais detalhada, né? Falando aqui de semifinal de Libertadores. Então, antes do final, vou falar um pouco das performances individuais, tentar dar uma nota para cada jogador do Inter. Começando pelo gol com o Sérgio Rocher, eu acho que não é justo dar 10, porque 10 só se tivesse sido uma coisa muito espalhafatosa, assim. Mas o Rocher foi muito bem. Muito, muito bem. O que ele tinha que pegar, ele pegou e até um pouco mais, tá? Fez defesas impressionantes o Rocher, então 9 para ele. Na lateral, o Hugo Malho, assim, talvez o segundo melhor jogador do Inter, ou o melhor jogador do Inter na partida. Vou dar um 8 para ele, porque na defesa deixou um pouco a desejar. Foi um corredor livre ali pro Keno, sofreu bastante na marcação desse jogador do Fluminense, que realmente é diferencial, mas no ataque foi fenomenal, de resto na defesa foi muito bem também, então um 8 pro Malho. O Vitão, nada espetacular, mas foi bem na defesa, acho que dá para dar um 7 para ele. O Mercado muito bem também, muito bem na defesa, um 7 pro Mercado. E daí o René, assim, 4 só pela assistência e porque no ataque ajudou um pouco. Mas ridículo, tá? Muito lamentável, muito triste a partida do René, que é um jogador que eu gosto demais e que acho que no geral a torcida do Inter gosta muito porque faz performances consistentes, faz partidas muito boas e é um diferencial no time do Inter. Mas infelizmente ontem foi ruim. Indo para o meio de campo, então, acho que para o Wanderson dá para dar uma nota 7, porque ele não conseguiu ser todo o diferencial que ele é capaz de ser, correndo pelas laterais, fazendo bons cruzamentos. Não foi a melhor partida da vida do Wanderson, mas deu ali uma dificuldade para o Fluminense, então acho que a nota 7 é justa. O Johnny também acabou levando o cartão e sendo substituído ali logo no início do... Não jogou o segundo tempo, né? Mas fez uma boa partida, trabalhou bem no meio de campo. Assim como o Arangues, que também acabou saindo relativamente cedo, mas nota 7 para os dois. E para o Maurício também, jogou bem, teve boa expressão. É curioso como às vezes em partidas grandes o Maurício acaba se expressando muito bem. Foi assim contra o Flamengo, naquela partida que ele fez os 2 gols e deu a vitória para o Inter. Foi ontem também, mas acho que um 7,5 tá bom. Indo para a parte do ataque, do Ener Valencia, eu acho que dá para dar um 8 para ele. Eu imagino que fique estranho para vocês, na minha avaliação eu dar 8 para um jogador que não conseguiu assistência e nem gol, mas o fato é que se tu analisa criticamente a partida do Valencia, o que acontece quando ele recebe a bola? Ele quase nunca erra. Ele recebe a bola e assim, não é aquela coisa que tu observa nos outros centroavantes, como era com o Luiz Adriano, com o Alemão, até quando o Luka é titular, que a bola chega no ataque, chega nos pés dele, leva a pressão, a jogada morre. O Valencia é diferente. Como eu disse antes, a bola chega nele, ele sabe o que fazer, dita bem o ritmo do Inter, sabe chutar bem quando precisa chutar bem, apesar de não ter conseguido o gol, também por uma boa defesa do Fábio. Então acho que a nota 8 pro Valencia fica justa. E pro Alan Patrick, eu não achei ele tão diferenciado na partida de modo geral. Ele é um jogador muito cerebral, muito inteligente, muito técnico, todo mundo sabe disso, é um baita camisa 10. Mas várias vezes a bola chegava nele, ele não conseguia fazer os melhores passes, achar as melhores jogadas, até porque o Fluminense marcava bem. Mas em um ritmo de jogo muito rápido, acho que o Alan Patrick teve um pouco mais de dificuldade. Pelo gol, pela ótima jogada do gol, que não era um gol simplesmente lógico, 8 para ele também. Então o Inter fica com essas notas aí, na minha opinião, entre os 7 de vários deles. Aliás, tem o 4 do René, né? Mas só ele realmente bastante abaixo. O resto, na média, para cima. Eu daria como média nota 6, tá? Então os que eu coloquei 7 aqui estão acima da média para mim. Então acho que é isso, gurizada. O Inter foi guerreiro, agora só resta ser perfeito para conseguir essa vaga na final. O Inter calou a boca de muita gente que estava menosprezando, tá? De muita gente que estava dando a vitória do Fluminense como certa, especialmente na torcida do Flu, acharam que iam lá pro Maracanã meter 67 mil cabeça para assistir o Fluminense fazer 3-0 em cima do Inter, garantir a classificação, e não foi assim.
Lógico que não seria, né? Só restava ver o quão forte o Inter ia conseguir ser. Também por muita gente do eixo que dava essa passagem do Fluminense como certa, como muito provável ao menos, e não foi assim. O Inter colocou todo mundo no seu lugar, mostrou que é uma ameaça, mostrou que é forte e mostrou que não viajou para nada, que vai disputar essa classificação até o fim e essa Libertadores até o fim, caso chegue na final. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Mesmo vindo para cá com o Beira-Rio com um empate, um gol de vantagem basta, vai ter toda a torcida do Inter agitando e empurrando até o final, cantando para o Inter conseguir essa classificação. Vai ser um desafio, mas o Inter é capaz, eu confio. Ontem provou que tem garra, que tem um plano de jogo, graças ao Kudê, só tem que consertar certas falhas. René tem que melhorar a confiança, talvez nem ir para o segundo jogo. O Kudê, que felizmente não é um cara teimoso, é um cara que geralmente olha os erros do time, olha o que foi um problema, sabe reconhecer os próprios erros e tomar atitudes melhores nas próximas partidas. Então a gente conta com ele para isso, para levar o Inter adiante. Vai ser difícil, mas é possível. Muito obrigado pela tua atenção até aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo se tiver gostado e até te inscrever no canal. Eu agradeço muito todo o apoio. Até mais. Tchau, tchau.